Fala galerinha, beleza? Professor Pietro aqui para mais uma aulinha. Agora faremos então uma revisão em linguagem C para você que já trabalhou com linguagem C, que já viu isso no passado e precisa relembrar para dar continuidade aos seus estudos e à sua vida profissional, ou para você que está começando agora e quer conhecer um pouco mais dessa linguagem. Na verdade, o foco aqui é quem já realmente viu linguagem C no passado. Mas para você que está começando agora, pode vir, com certeza você vai aprender alguma coisa nova. Não se assuste, beleza? Vamos então para a nossa revisãozinha de linguagem C? Bora lá então. Gente, é o seguinte, nessa aula eu preciso pressupor que você já conhece sobre variáveis, entrada e saída, estruturas de decisão e estruturas de repetição em linguagem C. O foco aqui, então, veja bem, é revisar conceitos um pouco mais avançados, que geralmente o pessoal não dá muita atenção, ou porque já está cansado quando está aprendendo sobre esses conceitos, ou porque realmente não aprendeu direito e simplesmente passou reto e falou, depois eu aprendo isso, né? Então, vamos aprender esses conceitos mais complexos, que são, basicamente, vetores, matrizes e registros. Esse é o foco da aula de hoje, maravilha? Olha só, gente, antes da gente ir para o hands-on, eu gostaria de fazer com vocês aqui uma revisãozinha visual de como a coisa pode ficar. Então, olha só, a carinha das estruturas de decisão que a gente conhece hoje em dia, né? A gente conhece as variáveis simples. Variável simples é aquela variável na qual você só consegue armazenar um dado por vez ali dentro em memória, né? E aí, se a gente pegar essa variável simples e fizer uma espécie de colagem de várias variáveis simples, uma do lado da outra, ou uma em cima da outra que seja, a gente cai no que a gente chama de vetor, olha só. Então, o vetor ele é como se fosse um monte de variável simples, uma coladinha um do lado da outra, e aí a gente pega esse monte de variável simples e dá um único nome para esse monte de variável simples. E aí a gente vai lá e para acessar cada uma das posições dessa variável, que agora tem vários dados com um único nome, a gente usa um índice para acessar cada uma dessas posições. Então, no índice 0 de um vetor em linguagem C, eu tenho o primeiro elemento. No índice n-1 de um vetor em linguagem C, nós temos o último elemento armazenado naquele vetor, considerando que o vetor tem tamanho n. Olha só, então nesse caso aqui, o vetor que tem um n igual a 5 posições, olha só, primeira posição está no índice 0, última posição está no índice n-1. N vale 5, portanto, olha só, 5 menos 1, nós temos que a última posição, deixa eu apagar isso aqui porque não é isso aqui, a última posição do nosso vetor, na verdade, vai estar no índice igual a 4, beleza? Maravilha. E a matriz, olha só, então se eu pegar vários vetores, e enfileirá-los, um do ladinho do outro aqui, ó, tá? Olha o que a gente acaba tendo. A gente acaba tendo o que a gente chama de matriz. Ó, é ou não é um monte de vetor, um colado do lado do outro? Ou, na verdade, se eu deitasse esse vetor aqui, né, eu poderia ter um vetor deitado colado em cima do outro, né? É a mesma coisa que matrizes. Então, um vetor ele é como se fosse uma única linha da matriz ou uma única coluna da matriz. Isso no caso de uma matriz de duas dimensões, né? Então, aqui nós temos as linhas e as colunas de uma matriz. Beleza? E aí, olha só, o nosso registro, aí sim ele é algo diferente, ele é algo à parte, porque ele combina em cada uma das suas posições campos de dados distintos, né? Então eu tenho lá o campo 1, o campo 2, campo 3, campo 4 e assim sucessivamente até chegar no campo N. Cada campo pode ter o seu tipo de dado distinto, então pode ser inteiro, o outro pode ser float, o outro pode ser double, o outro pode ser char, enfim, depende da lógica da sua aplicação, beleza? Vou deixar um rascunhozinho aqui, ó, um rascunho doido para a gente não travar, beleza? Galera, rascunhem. Para vocês que estão aprendendo linguagem C agora, para vocês que já aprenderam e estão revisando, e para quem vai entrar em assuntos mais complexos como orientação a objetos, estruturas de dados, bancos de dados, cara, tenha em mãos o espaço para rascunhar, beleza? Não fique achando que de cabeça você vai resolver tudo, porque não vai. Você precisa de um espaço para rascunhar. Muito bem, então vamos lá para a mão na massa. Vamos para a mão na massa. E aí, antes de você começar a brincadeira e descrever o seu código-fonte, meninos e meninas,
vocês precisam saber debugar. E como que eu debugo em linguagem C? Usando o ambiente dev C++ aqui, a gente pode vir aqui em arquivo. Para debugar, a gente precisa disso. A gente vai vir aqui em arquivo e vai criar um novo projeto. Não vou criar um novo arquivo fonte isolado. Poderia criar um arquivo fonte isolado e programar nele e executar meu programa direto no arquivo fonte? Poderia, mas não conseguiria debugar. Para debugar, eu vou criar um novo projeto. Então eu clico aqui na criação de um novo projeto, beleza? Quando eu clico nele, eu escolho aqui, ó, Console Application, porque a gente vai programar lá para a telinha preta do prompt de comandos, lá do console, do CMD, beleza? E eu clico aqui em projeto C, porque nós estamos trabalhando com C, que é a linguagem estruturada, a linguagem lá sequencial, não é orientação a objetos. Se fosse orientação a objetos, a gente trataria de trabalhar com C++. Como eu estou trabalhando com a sintaxe do C padrão ANSI, que é o mais comum no planeta todo, eu vou clicar aqui em projeto C para evitar erros de sintaxe. Já que a linguagem C++ é um pouco mais permissiva do que a linguagem C. A linguagem C é mais antiga, portanto, ela tem algumas sintaxes mais restritivas, beleza? E aí, olha só, vou fazer aqui Vou começar a falar de vetores, tá? Então, o nome do meu projeto vai chamar vetores. Beleza, eu vou salvar esses vetores aonde? Eu vou salvar aqui nos meus documentos. Vou criar uma pasta aqui, vetores, e vou salvar lá na minha pasta vetores. Beleza. Está lá criado o meu projeto. Tá? O meu projeto ele já vem aqui automaticamente com um main, um arquivo fonte main, aqui ó, que vocês estão vendo, tá? E ele já começa preenchidinho aqui, ele já inclui algumas bibliotecas, deixa um comentário aqui, ó, tá? Ele deixa um comentário aqui, ó. Ele fala basicamente que para rodar esse programa usando o console, se você quiser pausar, você tem que adicionar um get ou um system pause da vida, enfim, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Não esquentem a cabeça com esse comentário, vou até arrancar ele. E aí a função main, ó, ela já está criada para nós automaticamente no nosso projeto. Eu venho aqui, declaro o main como inteiro, já deixo um return 0 ali para poder fazer a brincadeira, e por padrão ele já cria aqui os argumentos, o argc e o argv, que são argumentos que a gente usaria caso a gente fosse executar esse programa diretamente do console e a gente pudesse passar parâmetros para esse programa, a gente faria através desses argumentos aqui, tá? Desses parâmetros formais aqui. Se você não entende isso agora, não esquenta a cabeça com isso, deixa criadinho automático, para debugar a gente precisa disso, mas não esquenta a cabeça com isso agora. Se tiver com dúvida com relação a isso, deixa nos comentários aí, ou eu gravo um outro vídeo depois, futuramente, só para explicar exatamente para que servem esses int argc e char asterisco, argv, abre colchetes, fecha colchetes. Não esquenta a cabeça com isso agora. Criei o projeto, já tem o main aqui, né? Então eu tenho o arquivo main e a função main. Então quando esse projeto for executado, o programa, o seu sistema operacional, o compilador vai ter preparado o seu programa para executar essa função main desse arquivo main aqui, beleza? Ufa, feita essa introdução, então como que a gente pode brincar? Gente, olha só, a gente vai fazer um debug do projeto. Antes de começar a falar de vetores, vamos fazer um teste aqui. Ó. Vou fazer aqui o printf hello world. Hello world. Oh, meu Deus. Aí, garoto. Hello world. Boto um /n aqui. E boto um system pause aqui, só para a máquina ficar paradinha esperando por nós. Então, como que eu debugo um projeto? Primeira coisa é botar um breakpoint. Ó. Quando eu clico na linha de código na qual eu quero que o código pare no momento da execução, da debug, eu clico ali para criar um novo breakpoint, tá? E aí, olha só, eu venho aqui em projeto, em executar, e eu vou depurar. Ou eu aperto aqui, nessa opção aqui, ou eu aperto F5 do meu teclado, tá? Se for a primeira vez que você está debugando esse projeto, se você não configurou o seu compilador para que ele admita depuração, debug, ele vai pedir para que você adicione informações de depuração, que é o "-g", lá nas configurações do seu compilador. Você não precisa fazer isso na mão, você só dá um yes aqui, ó, dá um sim e toca o barco, beleza? Ele vai pedir aqui para a gente salvar o arquivo fonte main, que criou automaticamente, mas que não foi salvo automaticamente. Então eu salvo lá e o meu programa passa a ser depurado. Ó. Ele está executando já, ó, ele está executando em modo debug, beleza? E aí, olha só, meu programa já está rodando lá por trás. Então eu vou botar no cantinho aqui o meu código-fonte e vou deixar a execução aqui em paralelo para vocês enxergarem. Vou deixar até um pouco mais para dentro aqui. Ótimo, olha só. O que eu posso fazer aqui? Eu estou executando linha a linha. Então, para eu executar essa linha, o programa está executando, ele está parado na linha 6. Por quê? Porque eu botei lá um breakpoint.
Então o programa para no breakpoint. Se eu quiser que ele passe para a próxima linha de execução, ó, eu posso clicar aqui em próxima linha, ou eu aperto simplesmente F7 no meu teclado. Ó. Quando eu apertei F7, quando eu pedi para ele ir para a próxima linha, ele executou a linha na qual ele estava parado, e olha lá no meu programa, lá, ó, deixa eu aumentar a fonte do meu trem aqui, para vocês enxergarem melhor, mas olha o que ele fez lá, ele botou na tela justamente o Hello World, beleza? Deixa eu só diminuir aqui, gente, essa telinha, senão ela fica ocupando todo o meu espaço aqui. Ótimo. Então, o programa executou lá Hello World, e ele está parado aqui no System Pause, ó. Se eu pedir para o programa continuar, se eu apertar F7 ou clicar aqui, ó, em próxima linha, ele vai executar o System Pause, ó. Ele está esperando o System Pause terminar de executar, por quê? Porque a função System, com o parâmetro Pause, aqui vai fazer o quê? No Windows isso, hein? Lá no Linux você vai precisar do getch. Mas aqui no Linux, ele fica aqui esperando, ó, pressiona alguma tecla para continuar. Se eu der um Enter ou apertar qualquer tecla do teclado, maravilha, o programa continua a sua execução. E olha lá, ó, ele pulou de linha. E se eu apertar aqui em continuar para o programa finalizar sua execução, o programa é encerrado. Então é assim que a gente debuga, beleza? É assim que a gente debuga. Ótimo. Já aprendemos a debugar. Vamos falar agora de vetores. Gente, vetores. Vou pegar alguns comentários aqui que vale a pena eu falar. Antes de a gente brincar com o código-fonte, olha só. Gente, vetores em linguagem C, eles são declarados de maneira similar à maneira com a qual a gente declara uma variável comum, porém a gente tem que dizer qual que é o tamanho desse vetor, tá? Se o vetor tiver um tamanho igual a n, o que vai acontecer? O primeiro elemento desse vetor vai estar na posição 0 desse vetor em linguagem C. Se ele tiver um tamanho n, o último elemento vai estar na posição n-1. Então, como eu falei no início da aula, se o vetor tem tamanho 5, o primeiro elemento vai estar na posição 0 e o último elemento vai estar na posição 4. Aí, professor, se eu tentar acessar o elemento que está na posição vet índice 5, o vetor tem tamanho 5, eu tento acessar vet índice 5. O compilador não vai dar erro de sintaxe, mas provavelmente você vai ter problemas durante a execução do seu programa. Ou o sistema operacional simplesmente congela o seu programa, porque ele está tentando acessar uma posição de memória que está violando o que foi determinado para esse programa, ou simplesmente o programa acessa essa posição de memória e pega um lixo de memória, ou invade a área de memória de um outro programa. Então, nunca tente acessar o que está fora dos limites do seu vetor. Se o vetor tem tamanho 5, acesse das posições 0 até a posição 4. Não tente acessar a posição -1 do seu vetor e nem a posição 5 do seu vetor, beleza? Para eu declarar um vetor, então, eu digo qual que é o tipo desse vetor, eu dou um nome para ele e eu falo qual que é o seu tamanho, beleza? A declaração é de acordo com essa sintaxe aqui. E para eu inicializar o vetor já no momento da sua declaração, o que eu faço? Ó, eu dou o tipo, dou o nome, dou o tamanho, e aí eu coloco um igualzinho, e eu abro chaves e fecho chaves, e eu coloco os valores V1, V2 e assim por diante até o Vn, que eu quero que o vetor já comece com esses valores, tá? Eu quero que o vetor já comece inicializado, populado por esses valores, respectivamente da posição 0 até a posição n-1 aqui. Beleza? Separados por vírgula cada um desses valores. Muito bem. Então, vetores são isso. Vamos fazer um exercício aqui para vocês relembrarem ou para vocês conhecerem esse comando, esses conceitos de vetores. Então, o exercício é o seguinte aqui, ó. Vou deixar em comentário, olha só. Desenvolver um programa que declare um vetor inteiro de 5 posições. O vetor deve ser inicializado com os valores 10, 20, 30, 40 e 50, respectivamente, do início até o fim. Beleza? Ao final, o programa deve imprimir na tela o conteúdo do vetor. Então, para criar um vetor de 5 posições, já inicializo ele no momento da sua declaração com os valores 10, 20, 30, 40 e 50, da posição inicial até a posição final, respectivamente, e depois eu crio lá uma estruturinha de repetição, navego por esse vetor, passo de posição para posição, imprimindo na tela cada uma das posições do vetor, beleza? Vamos lá então, gente. Ó, o que eu faço aqui? Ó? Quem sabe faz na hora, não deixa acontecer. Então como é que eu brinco aqui? Ó? Vou criar o meu vetor. Antes de criar o vetor, eu vou definir uma constante aqui, ó, que vai valer 5. Constante tan, que vale 5. Para que isso, professor? Para isso, ó. Vou criar o meu vetor de inteiros, então, int vet, e ele tem um tamanho igual a 5. Por que eu faço isso? Então, eu deixo
o tamanho do meu vetor ser definido por uma constante, porque se o meu código for crescendo muito, eu consigo depois alterar ou manter esse código de maneira melhor, centralizando o tamanho do vetor em uma constante. Porque se eu alterar aqui só o tamanho da constante, imagine que meu código está lá com 16 mil linhas de código. Tá? Isso pode acontecer. E aí eu uso esse vetor, essa variável tam, ou o tamanho do vetor está sendo mencionado no código, sei lá, por pelo menos 1000 vezes. Cara, imagina eu ter que sair 1000 vezes procurando aonde eu alterei o tamanho do vetor. Então não vale a pena. Vale a pena eu usar o nome da constante durante todo o meu algoritmo e eu só mudo futuramente, caso eu precise, o tam. Então isso é uma boa prática, gente. Estou criando um vetor, eu crio ele com um tamanho definido por uma constante. O nosso enunciado pede o quê? Ó? O nosso enunciado pede que o vetor seja inicializado com os valores 10, 20, 30, 40, 50. Então eu faço o meu vetor vet de tamanho igual a tam, recebendo já logo de início os valores 10, 20, 30, 40 e 50 aqui, separados por vírgula. Né? Então pronto, nesse momento o meu vetor vai ter essa cara. Né? Se eu tivesse aqui, vamos para o rascunho. Vamos para o rascunho aqui, O meu vetor, então, quando eu crio daquele jeitão ali, ele já fica com essa cara, Das posições 0 até a posição 4, eu estou armazenando os valores 10, 20, 30, 40 e 50, beleza? Então, o meu vetor vai ficar com essa carinha aqui, Maravilha. Beleza, já cumpri praticamente metade do exercício. Agora eu vou fazer o quê? Imprimir na tela o conteúdo desse vetor. E, gente, já se acostume com isso. Trabalhou com vetor, cara, vai precisar de uma estrutura de repetição. E, geralmente, a gente usa uma estrutura de repetição do tipo for, que é o para lá de algoritmos, né? O for. Então, com o for, eu já sei quantas vezes eu vou ter que repetir a estrutura de repetição. Olha só, se eu vou ter que passar por posição por posição desse vetor, eu vou fazer o quê? Eu vou usar um for que vai iterar, que vai repetir um número de vezes igual ao número que é o tamanho do vetor. E qual que é o tamanho do vetor? O tamanho do vetor é 5, definido pela minha constante tam. Então, eu vou criar aqui uma variável i, beleza? E logo abaixo aqui, eu crio uma estrutura de repetição for, que faz o i começar da posição 0, que é justamente aqui a posição inicial do vetor. Então, o i começa em 0, tá? E o i, ele vai sendo acrescido de uma em uma posição, ele vai do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim por diante, até eu chegar na última posição do vetor e eu ter navegado por todo o vetor, imprimindo cada uma das suas posições na tela. É isso que eu vou fazer nesse algoritmo. Então, olha só, começo com o i valendo 0. Enquanto o i for menor do que o tamanho máximo do vetor, olha só, tá vendo? Já estou usando de novo a referência para o tamanho do vetor 2 vezes no meu código. Imagine se esse código fosse crescendo. Então, vale a pena manter uma constante como sendo o tamanho do vetor. Então, enquanto o meu i for menor do que o tamanho do vetor, olha só, voltando aqui, imagina que o vetor tem tamanho 5, né? Tem tamanho 5. Olha só, a quinta posição, ela não existe aqui, tá? Então, enquanto o meu i for menor do que 5, eu vou poder chegar até a posição 4, imprimindo de posição em posição. Beleza. Então, beleza. Então, enquanto o i menor do que o tamanho. E eu vou fazendo o i ele vai sendo incrementado de uma em uma posição, i mais mais. Professor, o que significa i mais mais? I mais mais, em linguagem C, é a mesma coisa que i recebe o próprio i mais 1, tá? É isso aqui, a mesma coisa, isso aqui, tá? I mais mais é a mesma coisa que i recebe i mais 1. Então, a cada iteração, o meu código vai incrementar i em uma unidade. Maravilha. O que o enunciado pede? O enunciado pede para a gente imprimir o conteúdo do vetor na tela. Então, eu boto um printfão bem bonito aqui, imprimo o conteúdo do vetor, que vai ser um número inteiro, por isso %d aqui, dou um espacinho para a minha impressão ficar decente na tela, e imprimo vet índice i, vet índice i. Então, a cada iteração do meu código, eu imprimo uma posição do vetor. Imprimo o elemento que está na posição 0, depois o elemento que está na posição 1, depois o que está na posição 2, até chegar no elemento que está na posição 4. Quando o i valer 5, a estrutura de repetição se encerra e o meu programa se encerra também. Vou dar mais um printf, um /n aqui, para ficar bonitinho o que aparece para o usuário lá. Eu quero que o usuário tenha uma experiência boa e que ele enxergue a execução do programa de maneira legal. Vou dar um system pause aqui, para o usuário ter tempo de enxergar o que aconteceu no programa. E caso ele queira encerrar o programa, ele tecla alguma teclinha no teclado aqui e o programa segue o seu rumo, return 0.
Beleza, e aí ele se encerra com um return 0, ou poderia ter aqui um exit 0 também, dá na mesma, tá? Vou deixar o return porque é o mais comum. Return 0, maravilha. Posso retornar 0 aqui, professor? Pode, por quê? Porque a sua função main é do tipo int, 0 é um inteiro, então tá ótimo. Moçada, vamos executar esse código? Será que tá funcionando? Ai, professor, será que você errou? Será que você não errou? Não sei. Vou apertar F5 aqui, ó. Pum! Apertei F5. Ah, não vai dar, né? Olha só. Olha a armadilha, ó. Apertei F5, ele debugou o código antigo. Lembra que o código antigo imprimia Hello World? Então, antes de eu querer depurar, eu vou ter que fazer o quê? Ó? Vou ter que vir aqui e recompilar tudo. Me deu um erro de sintaxe aqui, ó. Olha aí, professor, tá com erro. Ei, professor, coisa feia, hein, programando com erro. Não é de propósito, gente. É justamente para vocês perceberem que você vai passar por erro na sua vida. Então, você tem que interpretar os erros. Olha só o que ele diz, ó. Ele deixou num highlight aqui a linha 29, tá tudo vermelho a linha 29, significa que o erro ou tá aqui ou tá muito perto daqui. O que ele diz, ó? Expected, ponto e vírgula, before, chaves, fecha-chaves token, ou seja, ele esperava um ponto e vírgula antes do fecha-chaves. Olha, o que está imediatamente antes do fecha-chave aqui, ó? O meu printf, gente. Então faltou um ponto e vírgula. Faltou um ponto e vírgula. Corrigindo isso, eu vou lá e dou um rebuild all de novo, dou um recompilar tudo, aperto o F12 aqui. Recompilou, maravilha. Agora eu posso o quê? Debugar. Vou apertar F5. Vou deixar um breakpoint aqui, ó, para o meu código parar e eu executar a linha para vocês verem como é que isso funciona, beleza? Então, olha só. O programa já está em execução. Está lá atrás, ó. Programa lá. Vou diminuir o tamanho dele aqui para ele não ficar ocupando toda a minha tela. Diminuir um pouquinho aqui. Beleza. Vou deixar um espaço legal aqui para o nosso dev, porque a gente está debugando. Vou deixar um espacinho aqui, ó. Melhor. Aqui, aqui. Ótimo. Beleza. E aí, olha só. O processo de depuração é legal por quê? Porque você pode ver o conteúdo das variáveis de acordo com a execução do programa. Olha que beleza. Então, vamos lá. Ó. Vou tentar ver qual que é o conteúdo de VET no momento inicial. Para isso, eu seleciono o VET no texto lá. Ó. Selecionei VET no texto. Beleza. E aí, o que eu faço? Ó, eu clico aqui em adicionar marcador. E aí, o que aparece? Ó, aparece o conteúdo desse vetor lá no meu depurador. Só que eu selecionei, na verdade, muito aqui, né? VET índice TAM. Não vai dar certo. Então, vou excluir isso aqui e vou selecionar só VET. Olha lá, ó, VET, ó. VET já foi meio que criado na memória, só que ele foi criado com um lixo de memória, ó. Na primeira posição eu tenho 4, na segunda posição eu tenho 0, depois eu tenho 33. Percebe que quando você cria um vetor em memória, você não tem como garantir qual é o conteúdo desse vetor em memória, então é muito importante inicializar um vetor quando você cria ele, tá? Em linguagem C. Muito bem, vou criar também aqui um marcador na variável i. Ó, por uma alegria do destino, uma coincidência do destino, o i já está valendo 0 aqui. Ó. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte para vocês enxergarem melhor aqui. Vou colocar o 14. Será que ele deixa? Deixa. Tá lá. Talvez fique melhor para vocês enxergarem aqui, né? Então, ó, o VET está com esse conteúdo, o i está com aquele conteúdo ali. Maravilha. Quando eu mandar a máquina pular para a próxima linha, olha o que vai acontecer com o VET. Ó, vou apertar F7. A máquina vai sair dessa linha aqui e vai para a próxima linha executável, que é a linha 27, na verdade. Vamos lá. Apertei F7. Ó, isso aí, ó. Pumba! Finalmente o vetor foi inicializado. Ó. Foi inicializado de que forma? Ó, de acordo com o que a gente colocou na estrutura da inicialização ali. Ah, professor, por que está verde? Porque tem um breakpoint aqui, ó. Tá? Muito bem. Então ele está na próxima linha. Ele está parado aqui, ó. Ele vai inicializar o i com 0 e vai testar. I é menor do que TAM? Quanto vale TAM? Não sei quanto vale TAM. Vamos deixar um marcador? Então, ó, TAM vale 5. Então ele vai testar. I é menor do que 5? Olha, I vale 0. Então isso vai ser verdade. O que vai acontecer? A estrutura de repetição vai ser verdadeira e ele vai, olha só, apertei F7, ele vai executar a próxima linha, que é justamente printf vet índice i. Quanto vale vet índice i? Olha só, vet índice i vale 0. Na posição 0 eu tenho quem? Eu tenho 10. Vamos adicionar o marcador para ver se isso aqui está funcionando? Olha só, então vet índice i é igual a 10 mesmo. Que beleza, hein? Maravilha. Vou apertar F7, ele vai executar essa linha aqui e vai incrementar o valor de i. Olha só, apertei F7, executou a linha lá de imprimir na tela. Então, no nosso código, olha lá, no nosso programa, apareceu o 10 na tela, ó. Apareceu o 10 na tela. Se eu apertar F10 de novo, ele vai executar essa instrução aqui, ó, i mais mais. I que vale 0 passa a valer 1.
beleza? Quando o i passou a valer 1, eu te pergunto, esse i que vale 1, ele é menor ou igual a 5? Então por isso, ó, eu vou entrar na estrutura de repetição e vou, o quê? Executar esse printf aqui, ó. Agora vai aparecer o que na tela? Vai aparecer 20, ó. Vet índice i, nesse momento está valendo 20, ó. Então vamos lá, apertei F7, apareceu 20. E assim sucessivamente, ó. O i vai ser incrementado em mais uma unidade, vou imprimir agora o 30 na tela, ó. Cheguei aqui, vou incrementar i mais, ó, i mais. I passa a valer 3. Valendo 3, esse carinha aqui então vai imprimir o 40 na tela, depois o i é incrementado em uma unidade, imprime o 50, ó, e i foi incrementado agora para 5, olha só, 5 já não é mais menor do que tan, ele imprime um printf na tela e cai no System Pause. Se eu der um F7, ele vai deixar, vai lá, ó, pressione qualquer tecla para continuar, eu vou lá e aperto qualquer tecla para continuar, o código ele vai ficar parado aqui no return, se eu der um F7 mais uma vez, o programa se encerra, beleza? O programa se encerra, olha que beleza. Deixa eu só diminuir aqui de novo. Esse trem aumentou sozinho. Vamos lá, ops, aí, beleza? Olha aí, se eu der um F7, o programa se encerra. Pronto, fechou o programa, maravilha, beleza? Muito bem, debugamos o nosso primeiro programa de vetores. Vamos dar uma respiradinha. E agora vamos partir para as variáveis matrizes, beleza? Então agora vou fechar esse projeto aqui, já não estamos mais debugando ele, vou criar um novo projeto. O projeto agora vai ser o matrizes, também é um projeto de linguagem C, console application, aquele mesmo procedimento. Fechar vetores? Sim, fechar. Salvar mudança? Pode salvar. Maravilha, não vou criar uma matriz na mesma pasta, vou criar uma nova pasta aqui, beleza? Tá lá, salvei meu projeto, ótimo, beleza. Vou apagar esse comentário aqui que não me é útil. O depurador já não está mais fazendo sentido. Vou apagar todas essas variáveis que estão aqui, já que a gente não vai usar mais elas. Beleza, tá lá criado nosso projeto. Falando um pouco então de matrizes, gente, olha só. Vou pegar aqui alguns comentários importantes que a gente precisa falar sobre matrizes, beleza? Gente, então matrizes, a definição matemática de uma matriz é que ela é um arranjo tabular de m por n valores. M por n valores, onde m é o número de linhas da matriz e n é o número de colunas. Isso no caso de uma matriz bidimensional. Poderia ter uma matriz tridimensional, quadridimensional, enfim, assim por diante, tá? Os elementos de uma matriz geralmente são acessados por dois índices. Geralmente, então, se lá nos vetores nós criávamos uma variável i que ficava dentro de um for que passava em todas as posições dos vetores, agora aqui em matriz a gente vai ter uma variável i que passa por todas as linhas da matriz, e uma variável j, que passa por todas as colunas de uma matriz. Então, uma matriz com m linhas e n colunas, a gente vai ter os índices dessa matriz variando da seguinte forma, olha só. Se eu tenho m linhas, eu vou ter a linha 0 como sendo a primeira linha, e a linha m de Maria menos 1 na última posição das linhas. No caso de n de navio colunas, eu tenho a primeira coluna no índice 0 e a última coluna no índice n-1. Ou seja, o primeiro elemento de todos da matriz vai estar na posição 0, 0. O último elemento da matriz vai estar na posição m-1, n-1. Tá? Para declarar uma matriz, eu faço do mesmo jeito que eu farei com vetores. Eu coloco um tipo, eu dou um nome. Na primeira dimensão eu digo qual que é o tamanho dessa primeira dimensão, na segunda dimensão eu digo qual que é o tamanho dessa segunda dimensão, e para cada dimensão, até a dimensão n, eu vou dizendo qual é o tamanho máximo dessa dimensão, beleza? Fecho com ponto e vírgula, e aí vamos para um exercício. Então olha só, o que nós vamos fazer aqui de exercício? Ó, desenvolva um algoritmo que crie uma matriz de 3 por 3 números inteiros, beleza? E aí, o algoritmo ou o programa deverá iniciar cada uma das posições da matriz com os números de 1 a 9, conforme a matriz a seguir, por meio de uma lista de inicialização. Lembra que nos vetores a gente podia já criar o vetor e inicializar ele? Com matriz podemos fazer isso também. Então a matriz vai ter a seguinte cara, ó. Na primeira linha, primeira coluna, valor 1. Primeira linha, segunda coluna, valor 2. Primeira linha, terceira coluna, valor 3. E assim sucessivamente, ó. Segunda linha, os valores 4, 5 e 6. Terceira linha, os valores 7, 8 e 9. Beleza? Ao final, o programa deve imprimir o conteúdo da matriz na tela desse jeitão aqui, ó. Ui, como é que eu brinco com matrizes então? Bom,
Olha só, o programa pede para a gente declarar uma matriz de números inteiros. Então eu vou declarar uma matriz int_mat, mas antes de mais nada, o que eu vou fazer? Como boa prática de programação, eu vou definir a constante lim com 3 e a outra constante col com 3 também. Então, olha só, a minha matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Por que eu faço isso? Como boa prática de programação, gente. Caso meu programa fique muito grande lá para frente, eu posso depois só alterar. Caso a minha matriz tenha que aumentar ou diminuir de tamanho na minha aplicação, eu altero no código-fonte só o tamanho das constantes durante todo o resto do código-fonte. Aonde essas constantes estão sendo utilizadas, esse valor vai ser alterado também no momento de uma eventual manutenção ou correção do código, tá? Então o algoritmo pede, olha só, o enunciado pede que a gente inicialize cada uma das posições com os números de 1 a 9. Então, ó, na primeira linha, na segunda linha e na terceira linha, os respectivos valores. Então, lá nos vetores, para a gente inicializar uma variável do tipo vetor, com lista de inicialização, a gente colocava cada um dos elementos separados por vírgulas. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que eu tenho elementos dentro de elementos. Então, cada linha da matriz eu vou separar por vírgula. E cada elemento que está dentro da linha eu separo por vírgula também. Então, como é que fica isso? A primeira linha eu vou deixar ela dentro das chaves. E aí eu coloco o elemento 1 na primeira posição, na primeira coluna dessa primeira linha, o elemento 2 na segunda coluna dessa primeira linha, e o elemento 3 na segunda, aliás, na terceira coluna dessa primeira linha. A segunda linha, olha só, então a primeira linha já foi preenchida, ó, e fica dentro de chaves. Separo por vírgula para criar a segunda linha. Então a segunda linha ela vai ter essa carinha aqui, ó, 4, 5 e 6. Então eu venho aqui, coloco 4, 5 e 6 separados por vírgula. E a última linha, ó, então beleza, fechei a segunda linha, perdão. A terceira linha vai ter o 7, o 8 e o 9, belezinha? Olha aqui a lista de inicialização, como é que fica? Posso até dar um Enter para ficar mais bonitinho ali, ó, na hora de mostrar pro programador que for dar manutenção nesse código no futuro, ó. Ó, não tem cara de matriz isso? Olha que bonitinho. Pode ficar assim, tá? Muito bem. Definir a matriz. Ó, então, essa parte aqui do enunciado, ó, já está cumprida, ó. Criamos um algoritmo com a matriz 3x3 de inteiros e inicializamos ela dessa forma aqui, ó. Depois, como eu sei que eu vou trabalhar com matriz, ó, lembra disso aqui, ó? Ó, índices I para linhas, J para colunas. Então, eu vou criar aqui índice int I, int J, para eu poder ter estrutura de repetição que me façam navegar pela matriz. Como é que vai ser isso, gente? Eu vou ter duas variáveis I e J. Então, vamos para o rascunho, ó. Tá aqui, ó. Essa aqui é a minha matriz zona, toda retinha, toda bem desenhada. Nossa, professor, você é um gênio das artes. Obrigado, gente. Olha só. Nós temos aqui... Ops, perdão, não é 3 aqui. Nós temos na nossa matriz que a primeira coluna vai estar no índice 0, a segunda no índice 1 e a terceira no índice 2. É uma matriz 3x3, lembra, gente? Ó. Então tá aqui, ó. Vai ter essa cara, brincadeira, ó. 3 linhas de 0 a 2, 3 colunas de 0 a 2. A minha variável I, ela vai começar em 0, depois ela vai para 1, depois ela vai para 2. Quando ela chegar em 3, o nosso programa se encerrou. E a coluna, por sua vez, vai ser trabalhado em cima da variável J. Então, primeiro ela vai valer 1, aliás, ela vai valer 0, depois ela vai valer 1, depois ela vai valer 2, e assim sucessivamente. Quando ela passar a valer 3, a gente caiu fora e a gente pula de linha. A nossa lógica vai usar duas estruturas de repetição alinhadas. Então, o que eu faço? Eu começo da primeira linha e passo por todas as colunas, depois eu passo para a próxima linha, passo por todas as colunas, depois eu passo para a próxima linha, passo por todas as colunas, e o nosso algoritmo se encerra, beleza? Então, vou até trocar de cor aqui, ó, mas a lógica da nossa execução é passar na primeira linha primeiro, passei na primeira linha, pulo de linha, passo pela segunda linha, por cada coluna da segunda linha, depois eu pulo de linha e passo por cada coluna da terceira linha, e aí o nosso algoritmo se encerra, beleza? Nossa, professor, que rascunho lindo, maravilhoso, não entendi nada. Então vamos para o código, olha só. Vamos para o código. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter uma estrutura de repetição aqui. A variável I vai começar na primeira linha, que é a posição 0. Essa variável I ela vai ter que ser repetida enquanto ela for menor do que o número de linhas, que é 3. E eu vou pulando de linha em linha.
tá? Beleza. Depois, dentro dessa, para cada linha, eu vou ter que passar coluna por coluna. Então, eu vou ter uma outra estrutura de repetição aqui dentro, só que em vez de trabalhar com o próprio I, eu mudo agora para o J. Então, o J vai começar na primeira coluna, que está no índice 0. Ele vai até a última coluna, beleza? E eu incremento o J de 1 em 1 unidade, ó. Então, essa lógica que eu mostrei para vocês aqui, ó, do rascunho, essa lógica aqui, ó, eu faço de acordo com estruturas de repetição aninhadas, ó, desse jeitão aqui. A lógica de passar linha por linha, uma após a outra, vai ser feita dessa forma. Para a primeira linha, eu passo nas colunas todas dela. Depois, para a segunda linha, eu passo em todas as colunas. Depois, para a terceira linha, eu passo em todas as colunas. Quando eu tiver passado em todas as colunas da terceira linha e tiver passado por todas as linhas, a nossa estrutura de repetição se encerra e o algoritmo continua a partir dali. Então, o enunciado pede o seguinte, ó. Ao final, imprimir o conteúdo da matriz na tela. Se eu quero imprimir esse conteúdo, eu vou fazer o quê? Fazer printf, %d, porque eu estou trabalhando com valores inteiros. E aí eu imprimo quem, gente? Eu imprimo mate na posição I, linha I, coluna J. Ponto e vírgula. E aí, para cada vez que eu tiver passado por todas as colunas de uma mesma linha, eu pulo uma linha. Então, eu dou um /n aqui e pulo uma linha. Para quê? Para eu criar esse efeito aqui na hora de imprimir na tela. Ó. Imprimo a primeira linha, depois eu pulo, imprimo a segunda linha, depois eu pulo, imprimo a terceira linha, para o usuário ver algo decente na tela lá. Beleza? Então, olha só. Aqui no final, eu vou dar um System Pause. E agora eu vou tentar depurar o nosso programa. Ele vai pedir para eu criar aqui a opção "-g", eu dou um yes. Ele vai pedir para eu salvar o main, eu salvo. E o nosso programa executa. Ó, deixa eu só aumentar aqui já o tamanho do nosso programa, das letras do nosso programa. E agora eu vou simplesmente executar passo a passo, mas antes eu vou colocar um breakpoint. Quando eu aperto F5 para executar passo a passo, nosso programa está lá atrás, ó, esperando para a gente executar, beleza? E aqui no depurador eu vou verificar algumas variáveis. Ó, a variável mate eu quero colocar como marcador para enxergar o que tem dentro dela. Ó, inicialmente ela está cheia de lista de memória. Variável i, marcador para variável i. Quero um marcador aqui também, ó, para minha constante linha. Eu já sei que a linha vale 3, não tem problema, vou deixar ali. Um marcador em j, um marcador em call, e um marcador também em mate, índice e j. Então, beleza, eu estou debugando e estou monitorando o conteúdo daquelas variáveis ali em memória. Programinha já está em depuração, vou apertar F7 e vou começar a executar. Fui para o F7, olha só, matriz foi inicializada, beleza? Matriz foi inicializada e está valendo 0. E valendo 0, I é menor do que 3, que é o tamanho de linha aqui, ó. E agora, J recebe 0 também. 0 é menor do que 3 também. Vou imprimir o conteúdo do primeiro elemento, do elemento que está na posição I, que é igual a 0, J, que é igual a 0. Aparece quem lá na tela para nós, ó? Ops. Aparece o 1 lá, ó. O 1. E depois apareceu o 2. Ó, apareceu o 2. Apareceu o 3. Ó, então eu estou incrementando a linha, as colunas, ó. Imprimi a primeira linha por completo, ó. Vou pular de linha. Printf /n. Quando eu pulo de linha, eu caio aqui no for da linha 35, o i é reinicializado para 0. Na verdade, o i ele vai ser incrementado para 1, né? Se ele estava em 0, ele foi para 1. E aí o j que estava em 3, esse sim é reinicializado para 0, ó, beleza? Aí, maravilha, imprimi na tela, olha só, o 4, ó, que estava na segunda linha, primeira coluna. E agora eu vou imprimir todos os elementos do meu programa. Ó, tá lá. Vou continuando a execução. Vou continuar até o final, gente, sem breakpoint, tá? Apertei continuar, o programa foi executando e aí, ó, parou aonde? No System Pause. Então você pode debugar na sua casa, executando linha a linha para ver o conteúdo de I, o conteúdo de J, o conteúdo de mate, índice e J. Debuga com calma, dá uma olhada no que acontece aí, tá? E aprenda a trabalhar com matrizes. Belezinha, matrizes foram revisadas. Show de bola, moçada. Agora a gente vai trabalhar com registros. E para isso eu vou criar um novo projeto. Projeto registros.
Salvei tudo aqui do projeto antigo, que é das matrizes. Vou criar os registros aqui, ó. Maravilha, salvei o novo projeto registros. Vou apagar aqui um comentáriozinho. E aí, vamos lá. Gente, tem algumas coisas que eu preciso falar sobre registros, beleza? Olha só. O que o registro faz? Ele permite que a gente agrupe informações de tipos de dados distintos. O que ele vai fazer então? Ups, apaguei aqui sem querer. É para dar um enter. Ele trata um grupo de valores como sendo uma única variável com campos distintos. Isso é registros, tá? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou criando um novo tipo de dados, na verdade. As nossas structs, os nossos registros, eles criam novos tipos de dados. Então a sintaxe é essa aqui, ó. Eu digo que eu estou criando uma nova struct, eu dou um nome para essa struct. Entre, olha só, as chaves, eu vou lá e coloco o tipo e o nome do campo 1. Fecho com ponto e vírgula. O tipo e o nome do campo 2. Fecho com ponto e vírgula. E assim sucessivamente até eu criar o tipo e o nome do último campo que eu estou criando. Finalizo a minha definição da struct com um ponto e vírgula. E aí pronto, está definido o nosso registro. Mas não basta declarar o registro. É preciso criar uma variável desse novo tipo. E mais ainda, gente, no dia a dia, eu não vou querer salvar a informação de um único registro. Eu vou querer salvar a informação de vários registros. Então é muito comum que a gente não use variáveis simples em registros, mas a gente faça uma combinação de registros com vetores, tá? Por quê? Porque a gente vai geralmente ter uma lista de produtos, uma lista de pessoas, uma lista, enfim, de registros nas nossas aplicações do mundo real, tá? Belezinha, vamos aqui a um exemplo. Quero fazer um exercício com vocês. Neste exemplo, eu vou colocar o quê? Eu vou pedir para a gente criar uma aplicação. Ops, não precisava desses barra todos aqui. Criar uma aplicação de controle de estoque. Essa aplicação de controle de estoque, ela vai fazer o quê? Ela vai armazenar os seguintes registros sobre 3 produtos. Cada produto tem as seguintes informações. Ele tem um código e ele tem um valor unitário. Beleza? E aí, ao final, o programa deve imprimir na tela os dados inseridos pelo usuário de cada um desses registros. Legal? Então, olha só. Se são 3... Deixa eu copiar isso aqui para baixo. Se são 3 produtos, eu já vou criar aqui uma constante. Define, então, de tamanho igual a 3. E aí eu vou criar um registro, ó. Vou criar um registro. Struct P-produto. Estou criando um novo tipo de dados, que é o tipo produto. Ó, já fechei a chave, já fechei com ponto e vírgula. E aí eu tenho o código. Vou dizer que esse código chama-se code e é do tipo inteiro. Int code. E também ele tem um valor unitário. O valor unitário é em reais, em dólares, enfim, não interessa. É dinheiro. Dinheiro é melhor representado por um valor real, float. Que eu vou dizer que esse campo, ele chama-se val. Beleza? Aí, para facilitar a minha vida, eu renomeio struct tProduto para apenas tProduto. Para quando eu for criar variáveis dessa struct aqui, eu não precisar escrever toda vez struct tProduto, struct tProduto. Então eu uso aqui o comando typedef, que renomeia struct tProduto para apenas tProduto. Ótimo? Então o que eu estou fazendo com o typedef? O typedef pega o que está aqui na esquerda e renomeia para o que está aqui na direita. Ok? Beleza, nesse momento, ó, se eu estou trabalhando com a necessidade de criar 3 produtos, então eu uso o meu registro e crio um vetor, vou chamar de lista. Um vetor com tamanho igual a 3. Olha lá, o tan vale 3, não é isso? Beleza. E aqui eu não vou usar uma lista de inicialização. Eu vou fazer o seguinte. O que o programa pede? Ó, um algoritmo para armazenar informações sobre 3 produtos. Então eu vou pedir para o usuário informar esses 3 produtos. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, e crio uma lista, olha, uma estrutura de repetição. Mas para isso eu vou ter que ter criado, ó, uma variável int i. Variável int i começa em 0
Enquanto o i for menor que o tamanho da minha lista de produtos, eu vou incrementando de 1 em 1 posição. E aí eu peço para o usuário, olha só, senhor usuário, insira o código do produto que está na posição %D. E essa posição %D vai ser a posição 1. Né? Então eu estou pedindo para o usuário, não sabe que vetores começam lá na posição 0. Para o usuário é mais intuitivo ver o que ele está inserindo na primeira posição. Então o usuário vai ver aqui 1 da primeira vez. Se inicialmente o meu i começa em 0, então o usuário tem que ver 1 na tela em vez de 0. Então eu faço i mais 1 para o usuário enxergar lá qual é a posição, por qual a posição, %D aqui, ó, qual é a posição que o usuário vai imprimir isso na tela. Ou vai saber que ele está preenchendo no vetor. E aí eu leio esse dado. Quero que o usuário insira o código. O código é um dado do tipo inteiro. Então eu uso aqui %D, scanf %D, e eu coloco o endereço da minha lista na posição qual? Ó, na posição i, tá? E aí eu vou ler o código, o campo code de lista índice i. Fechou? Gente, linguagem C é muito sem vergonha, muito sacana. Então toda vez que eu faço um scanf, como boa prática, eu dou um flush stdin para limpar o buffer do teclado e evitar que o programa simplesmente insira lixo de memória quando eu fizer um novo scanf. Ótimo. Beleza, ó, o enunciado pede para que o usuário, ou para que seja possível armazenar 3 produtos com código e valor. Já li o código. Vou ler o valor. Que na verdade o campo val aqui de cima, né? Então tá aqui, ó, val. Insira o valor. Fala para o usuário, usuário, insira o valor do produto que está na posição i mais 1. E aí eu leio o dado que está na posição i. O usuário vai achar que é i mais 1, mas eu, programador, sei que é a posição i. E dou um flush. Bom, o usuário vai inserir elemento após elemento, e aí eu faço o quê? Para ficar mais fácil a vida do usuário, para enxergar melhor as coisas, eu limpo a tela. Como que eu limpo a tela para o usuário não ficar vendo poluição? Eu chamo a função system no Windows e passo cls. Para quem está no Linux, usaria aqui, ó, system clear, tá? Para quem está no Linux. Ótimo, system cls para quem está no Windows. E aí eu dou um system pause para quem está no Windows. Se fosse no Linux, seria um get ch da vida. Tá. E aí, olha só. A gente já inseriu, com essa lógica aqui, ó, das linhas 42 à linha 49, a gente já inseriu isso aqui, essa parte do enunciado já foi cumprida. A gente vai para o final do algoritmo do nosso programa. Então, eu imprimi na tela os dados inseridos pelo usuário. Para isso, eu vou passando de posição em posição do meu vetor, usando a mesma lógica daqui de cima, ó. Faço o i valendo 0, enquanto o i for menor do que tan, eu imprimo o quê? Eu vou imprimir aqui, ó, produto da posição %D aqui, ó. E aí eu imprimo i mais 1 para o cara saber que ele está vendo o produto daquela posição. Acho que aqui eu vou dar um /n, né, para ficar bonitinho na tela lá para o usuário. E aí eu vou imprimir, ó, o código desse produto. O código desse produto vai ser um dado do tipo inteiro. Vou dar um /n. Olha só, o código do produto vai estar em lista índice i .code. O código desse produto vai estar ali. E o que mais? Eu tenho que imprimir não só o código, mas vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para imprimir o valor. E aqui eu vou, valor completo, né? E aqui eu vou dar 2 quebras de linha para ficar mais bonito para o usuário. No final eu dou mais um system pause aqui, para o usuário ter tempo de ver o que foi impresso, e aí o nosso algoritmo se encerra. Será que está tudo certo aqui, professor? Deixa eu colocar esse ponto e vírgula aqui, vai, para não ficar tudo errado. Na verdade, eu vou colocar também aqui algumas coisas importantes. Olha só, include, vou colocar aqui uma coisa que é primordial para esse exercício em específico, que é a biblioteca locale.h. A biblioteca locale.h, ela permite que a gente imprima caracteres corretamente na hora de executar o programa lá no prompt de comandos.
Eu tenho que invocar aqui a função setLocale, passando os parâmetros LC_ALL e também, entre aspas, a linguagem português. Beleza? Vamos dar uma última passada aqui no código. Olha só, tProduto é um novo tipo, né? Ele tem dois campos, um inteiro e um outro float, tudo bem. Criei aqui minhas variáveis, maravilha. Tô lendo aqui o código, que é do tipo inteiro. Tô lendo aqui val, que é do tipo... Ah, não, aqui, ó. Que é importante. Isso aqui, com certeza, isso aqui é dar um erro de execução, gente, ó. Tentar ler um dado que é do tipo float, passando um especificador de parâmetro de inteiro, ia dar problema. Então, tem que ser %f aqui, ó. %f, mudei, tá? Insira o código do produto da posição. Ai, ai, ai. Quanto errinho, hein? Você vê como acontece? Normal, gente, normal. Que mais? Vamos lá. Olha aqui, ó. Valor em reais, né? E olha aqui, ó. Se eu li um dado do tipo float, tem que imprimir um dado do tipo float também, não %d. E aqui eu vou formatar, como é dinheiro, dinheiro geralmente tem duas casas decimais, né? Os centavos estão em duas casas decimais. Portanto, vale a pena aqui botar .2f na hora de imprimir. Que mais, hein? Será que tem mais coisa? Não sei, vamos lá ver. Então, primeiramente, vou recompilar tudo aqui e vou executar com modo depuração F5. Ele já começou a executar aqui, eu vou fazer o que? Eu vou colocar só de ladinho aqui o nosso programa. Vou ajeitar aqui a nossa vida, maravilha. Beleza, vou no código fonte aqui, gente. Eu preciso botar um breakpoint aqui, coisa que eu não fiz ainda, né? Cancela a execução, deixa o breakpoint ali, executa de novo. Vai, beleza, botei o breakpoint, agora sim. Ele está parado no breakpoint. Está parado no breakpoint. Eu quero enxergar o que está acontecendo dentro da lista. Então eu seleciono a lista em si, boto como marcador lá, está com lixo de memória em código e lixo de memória em val. E vou deixar o i aqui para a gente monitorar em que posição da nossa lista nós estamos. E vou deixar a própria lista aqui à vista. Ó. Então tem 3 elementos a lista. Primeiro, segundo, terceiro elemento. E aqui, ó, só lixo de memória salvo. Maravilha. Vamos lá. Então apertei aqui F7. Olha lá, apareceu lá no programa. Apareceu no programa a mensagem. Usuário, insira o código do produto da posição 1. Beleza. Aí o usuário... Olha lá, o programa está parado no scanner da linha 47. Digamos que o usuário insere um código igual a 10. Ó, o que acontece? Olha o código lá, igual a 10, ó. Olha o código do primeiro elemento, é igual a 10. E aí a máquina foi e está parada agora no próximo printf. Insira o valor do produto da posição 1. Dei mais um F7, está parado aqui agora no scanf, ó. E aí digamos que o valor do produto é 10 e 20. Beleza? Então tá lá, ó, 10 e 20 na memória. Aqui ele jogou um lixo de memória. O debugger do Dev C++, infelizmente, tem dessas, tá, gente? Dando sequência, vou apertar até aqui o continuar, para não ficar parado no breakpoint. Vou remover o breakpoint e deixar o programa executando, ó. Então ele pede para inserir o código do produto 2. Digamos que tem um código 20. E o valor desse produto? Sei lá, 20 e 50. Remove, vou continuar aqui, continuar, beleza. Ó, insira o código do elemento da posição 3. Vou colocar aqui, sei lá, código 30. Valor do produto, sei lá. Vou colocar aqui 55 e 10. Maravilha, olha aí. A máquina está parada agora aonde? Ela deu um System CLS, percebe que a minha tela foi toda limpada. E olha só, está parada aqui no System Pause nesse momento. Tá? A máquina está parada aqui. Se eu der um enterzinho aqui, olha lá, ele executou agora toda essa parte do código aqui e imprimiu justamente o produto 1, produto 2, produto 3 e assim sucessivamente. E agora a máquina está parada aqui nesse System Pause. Se eu der um Enter e continuar, aperto uma teclinha. Beleza, o programa foi encerrado, gente. Então, debugamos mais um programa agora falando de registros, tá bom? Gente, agradeço de verdade a participação. Caso você tenha dúvidas, não deixe de colocar nos comentários, eu vou tirar as dúvidas, inclusive desse vídeo. Se vocês quiserem que eu detalhe alguma coisa do vídeo, ou que eu detalhe assuntos que eu não falei aqui, como por exemplo, variáveis, estrutura de decisão, estrutura de repetição, recursividade, funções, eu posso estar gravando novos vídeos para vocês. Deixe no comentário se você tem interesse nisso, tá? Que mais que eu preciso falar para vocês antes de encerrar essa aula? Gente, olha o seguinte, tem uma coisa legal aqui, ó. Os códigos fonte dessa aula, eles vão estar comigo disponíveis. Para isso, se você quiser acesso ao código fonte, olha na descrição aí desse vídeo, tá ali para vocês os meus usuários, as minhas contas do LinkedIn, do Facebook e do Instagram. Para você ter acesso então a esse código fonte,
Você vai ter que, então, tirar um print dessa aula aqui no YouTube. Você vai postar nos seus stories no Instagram, tá? Antes de mais nada, me siga, por gentileza, no Instagram. Compartilhe isso nos stories. Me marca nesse story. Marca mais 3 amigos teus e coloca lá a hashtag. Para quem é programador de C e C++, que sabe escovar bit, coloca lá a hashtag também no seu story. A hashtag Roots Programming. Roots Programming. Só para quem é programador raiz e consegue escovar bit em linguagem C aqui, beleza? Gente, se você gostou, peço por gentileza que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative aí o sininho, beleza? Para você receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai estar postando. E mais uma vez, agradeço a participação. Um grande abraço e tchau, obrigado!